No dia 5 de agosto, nós vamos para a segunda retrogradação de Mercúrio, afetando as comunicações, os pensamentos, a mídia e muito mais acontecendo no signo de Virgem. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. O que é o Mercúrio retrógrado, né? Esse famoso movimento que todo mundo fala, que nada mais é do que um movimento muito natural do planeta, onde que pela linguagem simbólica da astrologia, os temas que esse planeta representa entram em revisão, ou seja, o pensamento, a comunicação, a fala, as trocas, o comércio, né? Toda a tecnologia tem uma sincronicidade muito forte com o planeta Mercúrio e geralmente tende a ser afetado. Assim também como os trânsitos nos bairros, né? Nos entornos, nas vias que conectam umas às outras, viagens curtas, estudos básicos, todos esses temas entram em revisão a partir de agora. A partir do dia 5 a gente inicia a revisão dos temas de Mercúrio mais uma vez. É a segunda oportunidade do ano, um pouco diferente porque vai acontecer no signo de Virgem. E quando acaba o Mercúrio retrógrado, né? O movimento começa no dia 5 de agosto e vai até o dia 27, quando ele recupera o movimento direto. Então são cerca de 23 dias que a gente vai trabalhar com essa energia do retrógrado. Lembrando que os desafios são nos dias em que ele vai mudar de movimento, ou seja, vai sair de direto para retrógrado e depois de retrógrado para direto. Então, nesses dias é que a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Depois a coisa corre um pouco mais natural. Apesar de que Mercúrio retrógrado não tem grandes novidades, né? É um movimento que, se você não tinha ouvido falar disso antes, né? Não, você já passou por umas centenas deles, dependendo aí da sua idade, e você nem se tocou nisso. Então, o interessante é que a gente entender como que esse movimento influencia e como a gente pode aproveitar. Acontecendo no signo de Virgem, traz um tom mais crítico, né? Porque é o signo em que o próprio Mercúrio rege. O Mercúrio ingressou recentemente em Virgem, então a gente está trabalhando com essa energia detalhista, né, perfeccionista, cheio de ideais de organização, de coisas ali que pode consertar, aprimorar. Se você não viu o vídeo do Mercúrio em Virgem, tá aqui no canal, vou deixar o link, assista para entender melhor essa energia, porque eu explico melhor como o Mercúrio é influenciado por esse signo nesse vídeo. O movimento retrógrado em si não tem nada demais, é um movimento muito natural do planeta. Na verdade, eu costumava falar que era uma percepção que a gente tinha aqui do planeta Terra, como se no céu, né, ele simplesmente estivesse transitando em frente ao Sol. Na verdade é isso. Só que eu sempre falei que ele nunca anda para trás, e de fato ele não anda para trás. Se a gente colocar um telescópio mirando o Mercúrio, né, no momento da retrogradação, ele não vai estar andando para trás. Não existe esse negócio de planeta andando para trás. Só que tem uma diferença. Para as observações que a gente fizer no céu, o que é um pouco desafiador com o Mercúrio, a gente vai ver que dá a ilusão de que ele está andando para trás, sim, a partir do retrógrado, né? Porque ele começa a sua órbita, vem para frente do Sol, então ele desenha uma espécie de um laço ali, né? E aí muitas vezes a gente tem essa sensação de que ele está andando para trás. Na eclíptica ele volta alguns graus, então daí sim, na eclíptica, do ponto de vista astrológico, ele retrocede alguns graus. Mas é importante dizer que a mecânica celeste é a mesma, nenhum planeta está andando para trás, é só a gente pensar que se a Terra tivesse retrógrada, esse é o exemplo, né, sempre aí que eu repito, retrógrada de algum ponto, observada lá de Marte, de Vênus e tudo mais, a gente sabe que ela estaria retrógrada, só que a gente sabe também que ela não anda para trás, porque senão tudo aqui seria destruído. E a mesma coisa acontece com todos os outros planetas. E o que significa Mercúrio retrógrado no mapa natal? Tem muita mística em relação, nossa, eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa, e agora o que eu faço? Qualquer planeta retrógrado no mapa natal, incluindo Mercúrio, indica que a gente precisa desenvolver certas ferramentas, certas habilidades para a gente lidar com essa energia que está, a princípio, contida do planeta.
Então vamos pensar, o Mercúrio é para comunicar. Às vezes a pessoa que tem Mercúrio retrógrado, ela vai ter alguns desafios ali para estabelecer essa comunicação, para se comunicar. E à medida que ela vai entendendo, né, de como ela pode trazer mecanismos, como ela pode lidar com isso, às vezes até mesmo desenvolvendo habilidades novas, oratórias, sei lá, aprendendo a discursar, aprendendo a falar em público, isso tudo vai ajudando a destravar, né, vamos dizer assim, a forçar esse Mercúrio a funcionar. Não é que não funciona, não é isso, mas às vezes a pessoa vai sentir uma certa dificuldade. Então ela precisa de ferramentas, ela precisa de uma série de coisas ali, de suportes que ajudem ela a desenvolver melhor. Muita gente até relata que o período que aquele planeta está retrógrado é um período que ela sente maior fluidez daquele tema. Então a gente está falando aqui do Mercúrio na comunicação. Quem tem Mercúrio retrógrado durante essa fase tende a sentir um pouco mais de facilidade para comunicar, porque há uma sincronicidade entre o Mercúrio no céu e o Mercúrio do mapa. Então, às vezes, a pessoa ali, já acostumada àquele movimento, ela vai aproveitar e sentir uma facilidade maior para usar os temas do planeta ali que ele representa. E se você se identificou com alguma coisa ou tem dúvida, será que você tem o Mercúrio retrógrado? Será que tem algum outro planeta retrógrado no seu mapa natal que você nem estava sabendo? O link para me chamar no Zap, marcar sua consulta e descobrir o seu mapa tá na descrição e começar essa jornada de autoconhecimento a partir do olhar da astrologia. Vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Então essa é a mandala do momento em que Mercúrio inicia seu movimento de retrogradação no dia 5 de agosto, às 1h56 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Mercúrio a 4 graus do signo de Virgem, com um Szinho vermelho, que já significa que ele está iniciando o movimento de retrogradação mais uma vez. Já é a segunda retrogradação de Mercúrio no ano e a gente precisa mais uma vez se atentar para os temas que entram em revisão a partir de agora, da comunicação, da fala, da escrita, do pensamento, das mensagens, trocas, de tudo aquilo que a gente recebe e também daquilo que a gente entrega, né? Que há uma troca. A ideia do Mercúrio é fazer a ponte, é fazer a comunicação, estabelecer o contato e interconectar a partir daí. O Mercúrio em Virgem se torna crítico, né? Como eu já falei, é o signo que o próprio Mercúrio rege. Então a sua força é algo que ele está acostumado. Então a energia crítica ela pode ser usada também para favorecer durante essa retrogradação, enxergando com outros olhos, né? Vendo as coisas de uma outra forma e usando isso favoravelmente, inclusive para rever como a gente pensa certas coisas. A gente nota que a Vênus vai estar ainda em conjunção com Mercúrio. No sábado sai um vídeo falando do ingresso da Vênus em Virgem, né? Então trazendo uma força aí maior para esse período, porque a gente está falando muito de Vênus essa semana. A gente precisa repensar muito esses temas também. A retrogradação, a gente observa que o Mercúrio ficando retrógrado, daqui a pouco eles vão fazer conjunção, o que torna ainda mais importante todos esses movimentos, né? Aquilo que a gente puder entender sobre os temas de Mercúrio e revisar, mudar muitas vezes a forma como a gente encara, tende a refletir também favoravelmente nos temas da Vênus que está envolvida aqui, né? E aqui, ó, dá para ver que a Lua está se afastando do Sol porque teve a Lua nova. É um movimento que acontece também durante a Lua nova, iniciando uma nova fase. Algo novo vai começar nesse período e passa também por a gente revisar, entender de uma outra forma como a gente lida com os temas de Mercúrio. Principalmente aquilo que a gente consome, né? Nossos pensamentos, a crítica, o que a gente comunica, né? O que nós estamos externando para o mundo? Será que o que a gente está colhendo é um reflexo, muitas vezes, dessa fala que a gente joga para o mundo?
dessas coisas que às vezes parecem soltas e a gente não se dá conta do impacto que elas podem ter na nossa vida. Então tudo isso é algo que precisa ser repensado por conta dessa retrogradação. Como eu sempre falo, é o momento da gente rever como a gente lida com esses temas, com os temas que o planeta representa, e portanto a gente pode muitas vezes trazer mudanças, né, modificar comportamentos, modificar nosso pensamento, né, ou pelo menos ter uma atenção especial a como a gente pensa, a como a gente comunica, né? Tem uma espécie ali, usar a energia analítica do signo de Virgem, que é onde ele vai iniciar a retrogradação, lembrando, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que ele não vai terminar retrógrado no signo de Virgem, mas a gente pode também usar isso favoravelmente para entender como a gente utiliza isso, fazer essa análise e pelo menos perceber como que nós estamos impactando a nós mesmos através da fala, da comunicação, do pensamento e outros temas, né, da escrita ali, dos estudos, das habilidades, tudo aquilo que a gente precisa aprender e que dependemos dessa força aí do Mercúrio. Ou seja, é um momento muito favorável para a gente revisar tudo isso. O ascendente cai a 7 graus de Gêmeos, né? Outro signo regido pelo próprio Mercúrio. Ou seja, a gente pode também incorporar um dinamismo, uma maior liberdade de circulação, de trocas, usar uma energia mais racional, mais lógica para lidar com esses temas. Não que o Mercúrio em Virgem não tenda para esse lado, né? Porque ele se torna muito cético, mas às vezes esse ceticismo se perde nesse racional. E com esse maior fluxo, esse maior dinamismo apontado pelo signo de Gêmeos, pode ser que a gente faça circular favoravelmente e usar esses temas a nosso favor. Assim como também a gente pode balancear de que lado a gente tem que estar. Então, por exemplo, a fala se tornou crítica demais. Quais foram os efeitos dessa crítica nas relações? A Vênus está aqui ainda, em conjunção. Então a gente não pode ignorar isso. Quais foram os efeitos? O que a gente precisa fazer? Como que a gente pode lidar com essa força e usar isso favoravelmente, né? Sempre isso. Criar maior fluxo, criar as mensagens ali que precisam circular. O signo de Gêmeos ele é dual, então a gente vivencia os dois lados, assim como o signo de Virgem também é dual, o que significa que dentro desses signos há um duplo, né? Ora a situação é de um jeito, ora a situação é de outro. Para quê? Para que a gente faça uma espécie ali de comparativo e saiba exatamente onde tem que estar, o que precisa falar, ou seja, a gente revisando agora os temas de Mercúrio, entrando nessa fase de revisão, favorece inclusive a gente entender se a fala está muito crítica, se precisa, né, de um ponto ali mais racional, de um ponto mais lógico. Às vezes o Mercúrio não consegue expressar porque a mudança do movimento às vezes dificulta nos dias, né, que acontecem. Depois a gente se acostuma, como qualquer outro movimento retrógrado. Mas isso pode precisar de uma forma mais lógica, mais racional de explicar as coisas, de comunicar as coisas para favorecer. O ascendente também está muito próximo aqui de Marte, né, trazendo uma maior força para agir nos temas ali do Mercúrio. Então, a gente analisou, chegou à conclusão, eu preciso melhorar meus pensamentos, então eu preciso tomar atitude, que é isso que o Marte está mostrando. Chamar para si a responsabilidade, né, e movimentar no sentido de modificar aquilo que for necessário para ter os resultados aí. Lá no meio do céu está como bússola o signo de Peixes a 12 graus, né? O signo que é oposto ao signo de Virgem. Então a gente tem que complementar com essa energia do Peixes também. Como? Né? Trazendo uma sensibilidade. Então a crítica, que a princípio parece ser uma expressão sincera, né, da opinião ali, que o outro precisa ouvir as verdades, eu vou falar as verdades, né? Quem somos nós? Ninguém é dono da verdade. Então traz uma suavidade, traz uma empatia,
vamos pensar em quem vai ouvir a mensagem do outro lado. Em vez de disparar uma espécie de uma pedrada ali, que sai muito crítica e influencia nas relações, como a Vênus está ali mostrando. Então tem que ter uma empatia, uma compaixão, até mesmo um amor incondicional a partir da sensibilidade, a partir de um oceano quase infinito de possibilidades. O que se diz é o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam, eu não posso falar, porque tá todo mundo muito sensível, então não posso falar isso, não posso falar aquilo, não devo isso, não devo aquilo. Quando a pessoa muitas vezes não tem vamos dizer assim, uma sensibilidade de pensar como ela pode elaborar melhor a mensagem, aquela mensagem ser de fato recebida de forma positiva, sem deixar de transmitir a crítica, mas sem que ela cause também a reação contrária. Porque se você chega e critica alguém, todo mundo já fez isso, sem que a pessoa esteja aberta a ouvir, a resposta vai ser sempre negativa. A pessoa entra no mecanismo de defesa e isso não traz muitas vezes aquilo que se pretendia. No caso aqui de Virgem, que fosse uma dica útil, que fosse uma dica para melhorar, que fosse algo para aprimorar. Então, é preciso ter esse zelo, e essa suavidade que muitas vezes, e que vai ser necessária, inclusive, para lidar com os relacionamentos, a partir desse meio do céu aí no signo de Peixes. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas se eu pensar demais no outro, eu deixo de falar. O que na maioria das vezes é verdade. Só que a gente vê ali que o tal signo de Libra e o Áries, mostrando que muito provavelmente não vai deixar de falar. Só que é preciso dar trazer essa fazer esse movimento de suavizar um pouco a mensagem, para que de fato ela seja útil, qualquer que seja o seu endereço. Então, se é no relacionamento, se é nas parcerias, onde quer que seja, ou mesmo ali nas conexões, nas trocas, nos estudos, é preciso suavizar para aproveitar e potencializar o alcance das mensagens aí durante esse período. Assim como também colocar a mão no coração e revisar, os pensamentos que a gente tanto cultiva, como eu já disse. Então, isso tudo que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil aí, Então, mais uma mandala que mexe também com os relacionamentos, conforme eu já tinha falado, Mais uma mandala que afeta as relações e, portanto, a gente tem que manter os radares ligados a 1000%. Então, a mandala mostrou que não só o Mercúrio, tá ali entrando retrógrado, que permanece até o dia 27 de agosto, mas também vai fazer contato, conjunção com a Vênus. É importante, então, a gente manter os radares ligados, porque os temas de Mercúrio que serão afetados pela retrogradação, pelo período de revisão, eles vão mexer também com as relações, parcerias, acordos e finanças. Eles têm essa influência. Por isso é importante a gente entender como que nós vamos vivenciar essa retrogradação, principalmente a partir da energia crítica do signo de Virgem, ou naquilo que ela está focado para consertar alguma coisa, para aprimorar alguma coisa, porque isso tende a impactar também as relações. Ou seja, a gente precisa se atentar um pouco mais para os temas de Mercúrio, mas também para o impacto que pode trazer para as relações. Então eu já tinha falado que ele vai retrogradar do dia 5 de agosto ao dia 27 de agosto, E aí ele engrena a marcha direto de novo, fica direto e entra no signo de Virgem mais uma vez no dia 4 de setembro. A gente vai ter essa energia do Mercúrio passando pelos graus finais de Leão e entrando novamente em Virgem a partir do dia 4 de setembro. Por isso é importante também entender, porque é um período maior aí que ele vai ficar, nesse vai e vem pelo signo. E vai afetar do grau 4 de Virgem, que é onde ele inicia a retrogradação, até o grau 21 de Leão. O que tem nessa faixa? Se tem planetas pessoais, lembrando que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu, pode sentir os efeitos do Mercúrio. E aí, como vai ser a segunda e a terceira passagem, da primeira vez que ele passou, ele ativou um assunto. Na retrogradação, ele
trabalha novamente esse assunto e da terceira vez ele cristaliza o efeito. Por isso que eu falo sempre, a retrogradação é a oportunidade da gente revisar, rever, não só como o planeta, né, como a gente encara os temas da comunicação, das trocas, dos estudos, etc., mas também da gente rever o assunto que o Mercúrio pode trabalhar no nosso mapa aí durante essa fase toda. Então ele vai passou, melhor dizendo, pela primeira vez do grau 21 a 4 de Virgem. Agora ele vai voltar nessa mesma faixa e depois, quando recuperar o movimento direto, vai pela última vez ali, cristalizando, né, densificando os efeitos daquilo que ele iniciou durante a sua primeira passagem. E aí, como que a gente lida com o Mercúrio retrógrado, né? A primeira recomendação é: não saiam de casa, tranquem-se dentro de casa, se esconda porque o bicho vai pegar. Mentira, não tem nada disso, né? Na verdade, a gente sabe que é um movimento muito natural. A gente só precisa prestar atenção, né? Dar uma dedicada um pouquinho a mais ali nos dias que ele está mudando de movimento, porque é onde dá uma embaralhada, né? Principalmente na comunicação, nos contratos, naquilo que a gente está assinando, né? Então lê, relê, faz a revisão antes de publicar os trabalhos. É comum que nesses dias também a gente tenha uma certa dificuldade para escrever ou para falar. Então às vezes é preciso pensar um pouco mais, fazer ali uma filtragem, dar uma revisada mental ou em voz alta, né, lendo ali o que está escrito, para ver se não tem nada de errado, porque em comunicações informais tem problema nenhum errar, né? Normal, mas às vezes aquilo ali traz um retrabalho, traz um impacto quando a gente está falando de negócios, e principalmente na assinatura, né? Porque a gente sabe que às vezes deixar passar uma vírgula ali no contrato é sinal de dor de cabeça lá na frente. Aí eu sempre chamo a atenção também, trânsitos. A gente está muito habituado a dirigir, prestando atenção no telefone. E aí o que acontece? Naquele mísero segundo que todo mundo acha que é um super-herói, que nada vai acontecer, que, né, eu tenho domínio aqui do carro, eu tenho domínio aqui da moto, eu posso dirigir e digitar ao mesmo tempo, que eu consigo, né, ser multitarefas, as outras pessoas não. É nesses pequenos instantes que acontecem os acidentes nos bairros, né? Uma bobeada. Olhou para baixo, a traseira do carro da frente, ó, já encontrou com o seu e já causou um acidente. Então, nesses dias, na verdade, essa é uma recomendação para a vida, né? Mas principalmente aí nesses dias, tenta desligar um pouco dessa urgência de responder o telefone e focar no trânsito, porque você pode estar prestando atenção, mas muitas vezes as pessoas que não têm nem consciência desse movimento, ou seja, não vai estar ali com as anteninhas ligadas, elas se distraem e muitas vezes é ela que vai causar ali o transtorno de um acidente. Então vale a pena reforçar, sair com um pouco mais de planejamento, né, dos horários ali, porque os imprevistos no trânsito também se manifestam, os horários muitas vezes não são cumpridos. E da parte da tecnologia, geralmente tem ali as oscilações de conexão, né? Os servidores costumam dar alguns problemas, principalmente em empresas que mexem com isso. Seguindo essa lista bem virginiana aí de recomendações, não tem problema nenhum. Mercúrio retrógrado é um movimento que a gente já está muito bem acostumado e a gente tira de letra. Tem gente que recebe a notificação lá do vídeo, já vê Mercúrio retrógrado e não quer nem saber, porque já superou isso. Mas o papel aqui é deixar a informação para quem talvez ainda está chegando no canal, começou agora, não está nem sabendo, né? Ou caiu ali no barulho das redes, que faz muito barulho em épocas de Mercúrio retrógrado. Talvez aí esse vídeo sirva para trazer um pouco mais de luz, de esclarecimento. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, que eu ainda não coloquei, mas vou colocar
colocar, custando menos que um cafezinho, gente. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e ajuda a manter as custas aqui do canal, mantendo o Astro Libertação de pé, porque esse canal só existe porque vocês abraçaram a ideia do canal. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.